E aí, turma, beleza? Mais um Escola da Comédia aqui no ar. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa meio diferente que chama criptomnésia, tá bom? Criptomnésia, o que é isso? Bem, você já sabe que no stand-up comedy uma coisa proibidíssima, é tipo pecado, você vai pro inferno dos comediantes. Quando chegar lá vai estar o Márcio Ribeiro enfiando um dedo no seu olho, depois no seu cu, e depois na sua boca, depois um olho no seu... Enfim, o inferno da comédia se você roubar a piada, tá? Se você roubar a piada, você se fudeu. Você vai se queimar no mercado, sacou? Você vai se queimar total, as pessoas vão falar mal de você, ninguém vai te convidar pro show e a gente acusa e fala, mano, essa piada aí não é sua, essa piada é de não sei quem. Você vai se fuder, tá certo? Isso não rola fazer isso no stand-up, tá? Porém, às vezes pode ser que talvez, quem sabe, sei lá, vai que de repente, né, você rouba uma piada sem saber que você tá roubando. Isso acontece. E aí que tá, isso chama criptomnésia, né? Um nome científico assim bem interessante, e tal. Criptomnésia. Que é o que, cara? É você achar que teve uma ideia, só que essa ideia, na verdade, é uma lembrança, que você não lembra que era uma lembrança, entendeu? Você acha que você pensou naquilo, só que você esqueceu de onde aquilo veio. Então parece que é uma ideia sua, sacou? Mas não é uma ideia sua, não. Então, não é, amiguinho. Isso é uma coisa que você viu há muito tempo atrás, ficou guardado ali no seu subconsciente, e aí veio à tona um dia, você pegou e falou, nossa, olha, improvisei uma piada, fiz esse texto assim, e aí, cara, você acha que é seu. E não é. E aí algum dia alguém vai falar pra você, mano, você tá roubando o texto de não sei quem. Eu machuquei meu dedo, né? Vocês podem ter reparado aqui e tal. Você tá roubando o texto de não sei quem, mano. E aí você fala, não, o que é? Eu que escrevi essa piada é minha, não sei o que. Não sei o que. Pois é, mas tu roubou mesmo, só que foi sem querer. Isso é possível, tá bom? Então assim, existe a possibilidade de você roubar um texto conscientemente, e você vai pagar por isso, tenho certeza, tá? Existe a possibilidade de você escrever algo muito parecido com alguém, tipo, alguém já escreveu uma parada, e aí você vai escrever algo muito parecido. E aí o pessoal me pergunta, e aí, Fábio, o que eu faço? É muito simples, cara. Se a pessoa que já escreveu esse negócio antes de você é mais famosa, você simplesmente se fudeu e joga fora, faz outra piada, entendeu? Porque é muito difícil as pessoas comprarem a ideia e entenderem que você teve a mesma ideia que a outra pessoa que já é famosa, que já está fazendo o texto há mais tempo. Então parece muito que você roubou a piada, entendeu? E isso pode causar muita dor de cabeça. Então, cara, desapega e joga fora o material e faz outra piada, beleza? Mas pode ser que, por exemplo, não, mas eu escrevi, mas tem um outro comediante aí, uma outra comediante que escreveu e não é tão famosa assim, então, o que a gente faz? A gente escreveu uma coisa muito parecida. Então, aí você negocia com a pessoa. Se você for apresentar no mesmo dia que a pessoa, você pergunta, né? Digamos que eu tenho um texto parecido com a Mel Maher, por exemplo. Aí no camarim eu falo, Mel, hoje tu vai fazer aquela piada lá de absorvente, porque se não fizer eu faço, que a gente tem uma piada parecida, pra não bater de fazer a mesma piada no show, entendeu? Porque isso acontece. Só que se você tem muitas piadas também que são parecidas com piadas de outras pessoas, cara, tenha consciência de um negócio. São piadas fáceis, entendeu? Se a sua piada tá muito parecida com outra pessoa, é porque outras pessoas tiveram a capacidade de pensar a mesma coisa, então não foi tão difícil assim de pensar. E geralmente é uma piada que não tem muito trabalho, sacou? Quando a piada tem trabalho, quando você vê que você se debruçou e pensou e refletiu e ficou ali trabalhando, até ter aquele resultado e aquela piada ficar muito boa, a piada é sua, cara, não tem como copiar, sacou? Não tem como copiar, velho. Entende? É óbvio isso. Se eu sou um pintor que chego lá e faço 2 traços vermelhos com um ponto amarelo no meio e pronto, fiz o meu quadro. Mano, qualquer pessoa pode imitar isso. A pessoa teve essa mesma ideia. Eu fiz 2 traços vermelhos com ponto amarelo. Agora, como é que você imita o Pollock, sacou? Como é que você imita o Picasso? Como é que você imita o Van Gogh? Não dá, entendeu? E esses caras tiveram trabalho pra caralho ali pra fazer esse quadro. É a mesma coisa com a sua piada. Então, pra você evitar esses trampos, trabalhe sempre muito nas suas piadas. Não fique na primeira ideia. Porque a primeira ideia, muitas pessoas já tiveram, sacou? Você tem que destrinchar essa primeira ideia. Mas voltando a falar da criptomnésia, né? Até eu já esqueci o nome. Voltando a falar da criptomnésia, pode acontecer de você roubar um texto sem querer. Isso pode acontecer. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para que você tenha consciência disso. Para que você fale, então foi isso que aconteceu. Então não é um problema, assim, dá para resolver.
E existe a criptomnese. Você assiste um monte de comediante, um monte de show, um monte de espetáculo, um monte de séries de TV, não sei o quê. E, cara, tudo isso vai ficando no nosso subconsciente, sacou? E aí, daqui 2 anos, você tem uma ideia que, cara, você não sabe, mas você assistiu no Friends há 2 anos atrás. Entendeu? E aí, quando você tem ideia, você acha que a ideia é sua. Isso acontece pra caralho, é muito comum. Já aconteceu comigo, velho. E pior que eu vou contar essa história pra vocês, rapidinho. Eu tinha um show em Curitiba, o Santa Comédia, que é com o Marco Zene e com o Léo Lins. Mas depois entrou um outro cara no show e tal. E aí, depois de 3 anos lá de show, a gente tava com puta sucesso e um dia os clientes começaram a reclamar que um dos comediantes estava fazendo piada roubada do Veríssimo. E eu falei, o que? Piada roubada do Veríssimo, velho? Como assim? Aí eu fui lá, eu já tinha lido esse texto. E eu falei, nossa, é mesmo. Eu fui lá, consultei, o cara tava fazendo o texto do Veríssimo igualzinho, assim. Cara, a gente fez uma reunião do grupo, puta discussão, fomos resolver vários BO. E eu falei, mano, você tá roubando o texto, cara. Você, tipo, não rola, isso não acontece, não pode fazer isso, você sabe que não pode. E aí ele, com uma desculpa muito esfarrapada, falou assim, não, é que eu pensei a mesma coisa, mas o Veríssimo já tinha escrito, então eu peguei o texto dele. Não, ok? Não faça isso, cara. Tem outras ideias, ok? Vai fazer outras coisas. O mundo é cheio de possibilidades, galera, tá bom? É cheio de possibilidades. E aí eu falei, cara, mas não é assim, então não sei o que, você não pode. Aí ele falou, mas você também. Você tá roubando o texto do Arkman. E eu falei, caralho, é mesmo, velho, eu tô roubando. Mas foi sem querer. Até ele acreditar, até eu convencer ele que foi sem querer. Aí o que aconteceu? Um dia num show, eu improvisei uma piada. A piada muito boa sobre policiais que trabalham de bicicleta, que é engraçado, uma autoridade trabalhando de bicicleta, como é que ele prende a pessoa. Eu comecei a improvisar umas ideias e no palco eu fiz as piadas. E depois eu cheguei em casa, escrevi e comecei a fazer esse texto. E pra mim era um texto novo que eu tava fazendo. E no dia da discussão que ele falou pra mim, você também roubou a piada do Arkman. Cara, eu lembrei que essa piada, na verdade, eu vi num número de ventriloquismo de um cara genial, que tem até um especial no Netflix, e desculpa, eu sou péssimo com o nome, não lembro o nome do cara, mas o personagem dele chama Arkman, que é um terrorista morto. Então é uma caveirinha de um terrorista que é um suicida, homem-bomba, que não conseguiu nem explodir ninguém porque ele se explodiu no treinamento de homem-bomba, enfim, uma piada assim. E o Arkman, que faz a piada de policial com bicicleta. Cara, eu assistia muito esse vídeo do Arkman. E aí eu parei de assistir e tal, e depois de 1 ano, sei lá, eu improvisei no palco essa piada. E eu achei que era minha, mas não era, cara, era dele. Aí imediatamente eu parei de fazer, depois dessa discussão, imediatamente eu parei de fazer. Não porque ele me acusou e ele descobriu, não, porque eu me toquei que eu tava roubando a piada, sem querer mesmo. É a criptomnese, isso acontece. Inclusive tem um vídeo pra você que entende inglês aí, porque eu acho que não tem legenda esse vídeo, desse caso que aconteceu entre o Louis C.K. e o Danny Cook. Aconteceu a mesma coisa, um texto que o Louis C.K. já fazia há muitos anos, o Danny Cook fez a mesma piada, a mesma premissa e tal, e as pessoas começaram, esse texto é do Louis C.K., você tá roubando, você é um cuzão, E aí eles sentaram para conversar e aí alguém fez essa montagem explicando sobre a criptomnésia. E agora eu estou aqui também explicando a mesma coisa que eu aprendi também assistindo esse vídeo e aprendi vivenciando isso no corpo, assim, só que eu não sabia que tinha esse nome. Tá? Criptomnésia, isso existe. Então pode ser que aconteça com você roubar uma piada sem querer. E aí é importante você ter consciência, sacou? Você ter consciência disso. Tipo, mano, isso pode rolar. E aí você tem que desapegar, mano. Por mais que você faça a piada do outro melhor que o outro, você tem que desapegar. Você fala, não, tá bom, deixa pra lá, eu vou escrever outro. Você vai ter que escrever a sua vida inteira, cara. Então não é um problema. Então continua escrevendo e faz outras coisas, tá? Isso acontece. Nunca roube piadas, ok? Isso é bem sério. Esse é a Escola da Comédia. É um prazer estar fazendo esses vídeos para vocês. É um prazer. Adoro falar de comédia, falar dessas coisas. Tem muita coisa pra gente conversar. Então, tô adorando o pessoal que tá comentando aí, curtindo. Venham aqui conhecer aqui, ó. Esse é o Espaço da Comédia. Sim, esse é o Espaço da Comédia. Tá bom? Aqui em São Paulo a gente tem vários cursos aqui de improvisação, de stand-up comedy, de teatro, de dança, enfim. É nóis, até semana que vem. Não esquece de curtir e compartilhar e comentar e faça humor e descubra o seu bom humor. Um beijo, tchau.